Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao mais um Wakecast. Estamos aqui com uma convidada especial, a pastora Ana está aqui com a gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quando que você vai estar assistindo isso, pode ser que você esteja assistindo agora, ou vai assistir em outro momento, mas que bom que você está aqui, que bom que você separou um tempo para você aprender um pouco mais da palavra de Deus, como eu e o Gabriel a gente sempre fala, pastora, a gente sempre, esse desejo que nós tivemos de começar esse Wakecast, esse podcast, foi para realmente despertar nas pessoas o amor pela palavra de Deus. Não só o amor pelo conhecimento teológico bíblico, porque a gente sabe que a letra, apenas por letra, ela mata, mas cheia do Espírito Santo, ela traz transformação. A palavra de Deus, ela traz transformação. Então, a gente está aqui para realmente despertar nas pessoas o amor pela palavra de Deus, por buscar, por entender a palavra de Deus. Seja bem-vindo. Amém. Fala, galera. É um prazer estar aqui. Sempre é maravilhoso estar compartilhando da palavra de Deus, ainda mais ao lado do meu irmão, Pastor João é meu irmão, e a gente tem muitos momentos que a gente viaja muito junto dentro da palavra, João? E nós amamos fazer isso porque nós amamos a palavra do Senhor. Então, nós queremos compartilhar com você nessa tarde, nessa noite, em que horário você estiver assistindo, aquilo que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Então, aproveita esse tempo, quando você for assistir esse podcast, você senta, tira esse tempo para fazer isso, porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para te revelar e o Espírito Santo tem mistérios aí para tocar o teu coração. E assim, não é 1 hora do meu tempo perdido, é 1 hora do meu tempo investido. É isso aí. É isso que nós temos que colocar. A gente para, às vezes, quantas horas na frente de uma televisão para assistir uma série, Então, isso é algo que a gente precisa refletir, que nós estamos investindo em nós mesmos. É isso mesmo, vale a pena, é um tempo investido, Amém. Vamos orar? Ana, amém. Ora para nós. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, te damos graças porque o Senhor é bom em todo tempo. Sim, Deus. Pai, nesse momento nós pedimos que aqueles que estão conectados aqui conosco, aqueles que vão assistir ainda esse podcast, Senhor, que sejam tocados pela Tua presença, que sejam tocados pela Tua palavra, que os corações estejam abertos, que os ouvidos estejam abertos, Pai, para receber aquilo que Tu tens. Revela verdades sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, através desse podcast, através desse momento de compartilhar. Nós realmente clamamos para que o Espírito Santo de Deus revele aos teus filhos aquilo que Ele deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E lembrando, a gente sempre pede, gente? Antes da gente entrar efetivamente no assunto, que você deixe seu like, que você compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, do GC, posta no seu story. Ajuda a gente a que a palavra de Deus se propague, Como a gente falou, a gente não se importa com números, apenas por números. A gente se importa em impactar a vida de pessoas através da palavra de Deus. E sabe, às vezes a gente compartilha coisas tão bobinhas, É verdade. A gente compartilha coisas assim, que bonitinho essa frase, a gente vai lá e compartilha, nós temos hábitos assim, de compartilhar coisas comuns do dia a dia, e aquilo que é válido, aquilo que vai edificar a vida de alguém, muitas vezes nós não compartilhamos. Então pega compartilha essa palavra, compartilha com alguém, com um amigo, com a sua família, com o maior número de pessoas possíveis, não porque nós queremos ser conhecidos, não, porque o que nós fazemos aqui é para edificar a sua vida. Exatamente. Então, se vai edificar a sua vida, vai edificar do outro, e com certeza, se você fizer isso, se você fizer apenas um compartilhar, você vai estar sendo um instrumento de Deus para a vida de alguém. E uma coisa que nós precisamos entender, que a gente não está fazendo não para nós nos aparecermos, para que Jesus apareça. Sempre sobre Ele. É tudo sobre Jesus. Então, esse podcast, os nossos cultos, os nossos GCs, tudo que nós fazemos aqui na comunidade, e na Rede Wake, é para engrandecer o nome de Jesus. É isso mesmo. Então, compartilhe isso. E outra coisa, amanhã nós vamos ter na Wake
um momento muito especial, uma noite fantástica Yes. que Deus colocou no nosso coração, né? Eu e a pastora Ana, a gente vem conversando muito sobre algumas coisas, a gente tem o nosso tempo, né? Que a gente senta, conversa sobre as coisas de Deus e Deus colocou algo muito forte no meu coração desde o início do ano, né? Que o tema da Wake desse ano seria Espírito Santo. Só que eu venho buscando um direcionamento desde o início do ano de um versículo-chave, de algo que realmente fosse um direcionamento certeiro, como uma flecha para aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nesse ano. E durante essa semana o Espírito Santo me confirmou de uma forma muito clara. Então, nós vamos falar sobre isso amanhã. Então, Rede Wake, sábado às 8 horas, não perca, não perca. Vai ser um tempo muito especial. Venha com o teu coração totalmente aberto para receber aquilo que Deus tem para falar com você, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Vamos dar um spoiler. Nesse bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que o Espírito Santo vem falando conosco. Amém? Amém. É isso aí. Alguma coisa que tu queria Não, falar? só não perca sábado. Você que tem a oportunidade de vir, estar aqui conosco amanhã. Deus tem revelado aos nossos corações coisas muito íntimas, né? Então eu creio que vai ser um momento que Ele tem preparado para nós, que o Abba tem preparado para nós, um momento de intimidade. Então, às vezes você está com dificuldade de ter esse momento de intimidade sozinho com o Pai, vem para essa reunião, Wake, 20 horas amanhã, e eu creio que você vai ser tocado e Deus vai te tomar de uma maneira muito íntima e muito peculiar. Amém. Vamos lá. O que a gente vai conversar aqui, né, vai ser uma continuação daquilo que eu e o Gabriel falamos na semana retrasada, que o Gabriel e o Gui falaram semana passada, mas nós já vamos caminhar para um outro assunto que nós queremos falar, que é sobre paternidade, identidade, quem nós somos em Cristo, né, em Deus. Porque nós viemos do assunto graça, né, que fala um pouco sobre tudo isso, né, mas nós desmistificamos a graça para que todos vocês pudessem entender realmente o que é a graça. Nós entramos no assunto Espírito Santo, né? E agora nós vamos continuar o assunto Espírito Santo, mas direcionando para um outro assunto, né? Então, o que já foi falado, né? Nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, então ele é uma pessoa da Trindade. Que a Bíblia é clara sobre isso, né? Que o Espírito ele se entristece. Sim. Né, que o Espírito se alegra, que então nós temos que entender que o Espírito Santo ele é Deus e ele habita dentro de nós. Essa é a primeira coisa que você precisa entender, que a Trindade é muito clara, né, e hoje cada um tem sua função. E hoje quem se manifesta na Terra e em nós e através de nós é o Espírito Santo. Não é Deus Pai e nem Deus Filho, é o Espírito Santo. Né, porque é o ponto que eu quero chegar, né, que foi falado na primeira semana e foi falado também semana passada com o Gabriel e o Gui, sobre os atributos do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo ele tem o selo da promessa, né, que ele é o nosso consolador, que ele é o nosso advogado, que ele é o nosso ajudador. E algo muito interessante que nós precisamos entender para a reflexão que a gente vai trazer aqui, que é Jesus falou assim: eu estou indo para o Pai, preparar-vos o lugar, mas eu não vou deixar vocês sós. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo da promessa. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o advogado. Então, o que isso nos reflete, gente? Que nós precisamos entender como cristãos. Que existe um Deus que habita dentro de nós, que esse Deus é o Deus que não nos deixa só. É esse Deus que trabalha nas nossas dificuldades. É esse Deus que nos consola. É esse Deus que nos impulsiona. É esse Espírito dentro de nós, que nós vamos ler aqui em Romanos 8, que faz a diferença nas nossas vidas. Queres comentar algo? Não, só... nós estávamos comentando antes de começar, né?
justamente o Espírito Santo, ele faz todas essas coisas. E aí onde às vezes está o nosso problema, né? Nós olhamos muito para nós mesmos e não olhamos para ele, porque ele tem todos esses atributos. Ele faz tudo isso em nós. Ele consola, ele ajuda, a Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele intercede por nós e aí vai a lista de tantas coisas que o Espírito Santo faz. Exatamente. Quando a gente fica olhando só para nós, né, que é isso um pouco que nós vamos falar também, nós não conseguimos enxergar os atributos do Espírito Santo. Porque nós limitamos ele, nós olhamos para nós que somos fracos, pecadores, e entre tantas outras coisas. Essa é a humanidade, esse é o homem, o eu, né? Mas quando nós entendemos que esse Deus, com todos esses atributos, mora dentro de nós. A palavra diz que a partir do momento em que aceitamos a Jesus, acende esse Espírito em nós e todos esses atributos do Espírito Santo estão aqui conosco. Exatamente. Gente, olha isso. Se ele habita em nós, tudo que ele carrega está conosco. E essa é uma chave que nós precisamos virar nas nossas vidas. Exatamente. E o que acontece? Aqui, nós somos uma igreja que acredita na manifestação do Espírito Santo. Sim. Isso que você tem que estar claro aqui. Nós não somos cessacionistas, de forma alguma. Nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo e acreditamos que, sim, ele tem poder para fazer, para continuar fazendo, e não apenas na igreja primitiva. Sim. Não, o Espírito Santo ele precisa se manifestar hoje. Não é só porque lá precisava a manifestação do Espírito Santo. Nós acreditamos que precisa hoje. Também precisa. E muito. E muito. Então nós não somos cessacionistas. E talvez até eu e a Ana temos divergências de opiniões teológicas nisso. Por quê? Porque ela tem um lado mais pentecostal e eu pendo para um lado mais carismático. Vamos lá, deixa eu tentar fazer você entender isso. Que talvez nós pensamos... Eu acho que a gente nunca falou sobre isso, né? Não. Mas é que a diferença nós acreditamos na mesma coisa, só que o pentecostal acredita que uma evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E eu, como carismático, acredito que não. A evidência do batismo do Espírito Santo é a mudança de vida. Né? Então essa é a única diferença que existe entre o carismático e o pentecostal. E eu não acredito que necessariamente a pessoa precisa falar em línguas estranhas para ser batizada no Espírito Santo. Eu acredito que o falar em línguas estranhas é um impulsionamento do Espírito Santo, um reavivamento do Espírito Santo. Né? O carismático acredita que o batismo no Espírito Santo ele acontece no momento da conversão, da verdadeira conversão, onde há mudanças de hábitos, mudança de caráter, enfim, tudo isso. Mas o que eu quero trazer para você? Eu trouxe tudo isso, né? Para falar que nós acreditamos que o Espírito Santo ele se manifesta em nós e através de nós. Sim. Em que os dons eles são necessários para a manutenção e o crescimento da igreja. Isso. E para o seu crescimento espiritual. Né? A Ana sempre fala aqui no treinamento profético. Numa igreja que trabalha no caráter de Cristo e nos dons do Espírito. Ou seja, no caráter do Espírito Santo e nos dons do Espírito Santo. Vida de Deus e poder de Deus. É isso. Né? Então nós acreditamos em vida de Deus e poder de Deus. Ou seja, caráter de Deus e poder de Deus. É isso mesmo. E quando você entende e vive essas duas coisas, não há nada que vai te segurar. Né? É a igreja de duas asas que eu tenho falado, né? Só que não tem como. Só que é aquela questão, né, Ana, que nós estávamos conversando aqui antes. O que tem nos travado? É isso que você falou agora. Nós não temos vivido o Espírito Santo em nós. Nós estamos olhando muito mais para os problemas, muito mais para as dificuldades, muito mais para o eu do que para a obra de Deus. Na verdade, nós vivemos, eu vou abrir esse parêntese a nível sociedade hoje. Nós vivemos culturalmente num tempo em que a independência se tornou algo, o maior tesouro que o ser humano pode alcançar. As mulheres buscam por independência, os jovens buscam por independência, os homens buscam por independência, todo mundo ao nosso redor, a sociedade como um todo, está correndo atrás da chamada independência. Automaticamente, nós transformamos a nossa vida numa vida independente.
Mas quando nós falamos de vida cristã, de vida com Deus, de cristianismo, de reino, de evangelho verdadeiro, nós vamos remar contra a sociedade. Porque o evangelho verdadeiro, aquilo que Cristo nos mostrou, aquilo que Cristo nos trouxe, o relacionamento verdadeiro com Ele, na verdade, não é uma vida de independência. Não. É uma vida de dependência total. Com certeza. Como Paulo fala, né? Eu escolhi ser escravo. É o escravo da orelha furada, o escravo que decide ser escravo. Paulo, escravo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. E não é por uma obrigação, mas sim por uma escolha. Uma escolha de viver a dependência total de Jesus. É isso mesmo. Porque nós sabemos que Ele é totalmente suficiente, né? A gente compartilhou aquele vídeo do Daniel Lara. Sim. Aliás, o pastor Daniel Lara Júnior estará conosco na conferência Wake, 22 e 23 de julho. 22 e 23 de julho. Então, não perca, siga ele lá nas redes sociais, você vai ver um homem muito de Deus. Mas o que ele estava falando? Que é a verdade. Quando nós colocamos coisas superficiais que vão nos completar ou que vão nos dar felicidade, nós estamos pecando contra Jesus. Porque nós estamos falando assim, Jesus, tu não é suficiente, a obra da cruz não é suficiente. E eu trouxe isso quando eu fui pregar na Koinonia, uns dias atrás, que eu falei, a beleza do cristianismo e a loucura ao mesmo tempo do cristianismo é um Deus perfeito que usa pessoas imperfeitas para fazer coisas perfeitas. Mas quando eu olho para mim mesmo, que sou um homem imperfeito, só que se eu olho apenas para mim, o que vai acontecer? Eu vou deixar de caminhar e viver no poder de Deus. E se eu deixar disso, né, se eu olhar para mim mesmo, eu deixo de viver o caráter de Deus também. É isso mesmo. Porque a imperfeição que há em mim, né, se eu olho só para as minhas imperfeições, eu vou deixar de estar vivendo o verdadeiro evangelho. Eu vou estar falando para Jesus, para o Espírito Santo, para Deus Pai, e falando assim, a obra de vocês não é suficiente, não foi suficiente. Não quer dizer, nós não estamos falando aqui que nós não devemos nos esforçar, viver uma vida de santidade, né, lutar contra o pecado de forma alguma. Por favor, deixando isso bem claro, porque nós já falamos isso sobre graça transformadora. E a pastora Ana já pregou também isso no culto sobre a graça transformadora. Mas o que nós estamos falando? Que eu preciso olhar para o Espírito Santo como o Deus que vai fazer a transformação em mim, e que vai me tornar, através dele, capaz para viver as boas obras. Exatamente. Não é sobre mim, mas sobre ele. E quando eu vivo com o olhar olhando para mim, eu sigo a minha vida travada. Eu estava conversando com os adolescentes no GC de... Não lembro qual que foi a semana. Eu acho que foi semana passada. Foi semana passada que tem a palavra de Ló, né, que a mulher de Ló olhou para trás, para Sodoma e Gomorra, e ela se tornou uma estátua de sal. Onde Deus falou, não olhe para trás. Quantos de nós estamos olhando para o nosso passado, olhando para o nosso pecado, olhando para quem nós éramos e temos vivido uma vida travada? E sabe por que isso acontece, João? Porque é insustentável caminhar olhando para a nossa vida, sabe por quê? Porque nós somos assim, ó. Se nós caminharmos olhando apenas para nós, para as nossas possibilidades, para aquilo que nós podemos fazer, nós vamos viver. Um dia eu estou mais ou menos, um dia eu estou um pouquinho melhor, mas um dia eu estou lá embaixo. E assim nós vamos viver uma montanha russa, porque as nossas emoções são assim. Agora, se nós caminhamos uma vida olhando para aquele que é perfeito, aquele que é estável, aquele que nunca muda, aquele que tem tudo aquilo que nós precisamos, aí, então, nós temos uma vida que vai se sustentar. É isso aí. E vai ser estável, e vai ser uma vida ascendente, porque aquilo que Deus tem para nós é sempre avante, Ele sempre tem mais. A palavra diz que quando nós achamos que nós recebemos tudo, que nós tivemos contato com tudo aquilo que Deus sempre tem mais. E se nós caminharmos uma vida olhando para Ele, com o foco nele, olhando para esse Deus que habita em nós, né, dizendo assim, uau, eu sou dependente dEle, então a minha vida pode avançar. Agora, se eu caminho olhando para mim, para as minhas possibilidades, para as minhas habilidades que são limitadas, que existem sim, Deus nos deu habilidades, nós temos habilidades naturais, todos nós temos coisas boas também, não temos só as coisas ruins. Mas essas coisas boas naturais não sustentam a nossa vida. Entende?
Entende? Por isso nós não podemos viver uma vida independente do Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida totalmente dependente dele, porque aí sim vai ser uma caminhada rumo a tudo aquilo que ele tem para nós, rumo à plenitude daquilo que ele tem. Agora, se nós caminharmos na nossa vida, no nosso querer, nas nossas vontades, nas nossas forças, nas nossas possibilidades, a nossa vida vai ser assim, ó, né? É isso. E não sei, com certeza, eu acredito que sempre que se acontece comigo, acontece contigo. De muitos irmãos, muitas pessoas que estão, né, sendo discipuladas por nós, vêm e questionam assim, mas como eu venço isso? Como eu passo por isso? Como tal? Eu sempre falo, gente, não existe uma fórmula mágica. Existe o Espírito Santo. Existe o Espírito Santo e é isso que nós precisamos entender, que existe o Espírito Santo. Como que eu venço isso? Eu não venço. Eu também não. Mas Deus, né, em mim, transformando o meu interior, assim isso há a possibilidade de vitória. Né? Ali, na verdade, não há a possibilidade, há a garantia de vitória. A garantia, eu ia dizer, o Espírito Santo é a garantia. Como eu venço, né, a minha humanidade, como eu venço as minhas emoções, como eu venço? O Espírito Santo é a garantia em nós de vitória. O Espírito Santo é aquele que realmente pode te dizer assim, filho, eu posso te tirar daqui para cá. Então, quando nós entendemos que Ele habita em nós, como nós vamos vencer? Buscando a Ele, ouvindo a Ele, treinando os nossos ouvidos, treinando os nossos olhos espirituais, treinando as nossas emoções, para realmente estar o tempo inteiro alerta àquilo que Ele já está falando. Porque a Bíblia diz, pastor Tiago Kuzma esteve aqui no sábado passado e falou o quê? Apocalipse 3:20. 3:20, é isso? Eis que estou à porta e bato. Ele está o tempo todo. Ele está dizendo assim, filho, eu estou aqui. Ouve a minha voz, estou te dando instrução. Para você vencer essa situação é assim, estou aqui te dando a real, te dando a letra. Né? Nós aqui, às vezes, ouvimos tanto a nossa alma, olhamos tanto para as coisas externas, né? Marta, ficamos fazendo as coisas quando deveríamos nos aquietar, ir aos pés de Jesus como Maria e ouvir dele, e receber dele. E aí então, ele vai nos dar a direção para que nós possamos vencer e nos ajudar a vencer todas essas coisas. Isso me faz pensar, né, Ana, que, poxa, quanta coisa nós estamos deixando de viver pela nossa carnalidade, por olharmos só para nós mesmos. Eu penso sobre isso em também. Tudo, né? Em tudo, porque isso entra tantas coisas, né? As coisas em Deus, as coisas terrenas, que às vezes Deus quer nos dar, mas porque nós estamos olhando para as nossas emoções, para a nossa carnalidade, a gente deixa de viver. A gente é imaturo daí, né? Exatamente, Deus não vai dar algo para uma pessoa imatura. Exato. O Pai é um Pai tão amoroso que Ele não vai dar algo para uma pessoa que não sabe lidar com aquilo. Né? Então, Deus tem nos dado e nós não aceitamos aquilo porque nós estamos com a nossa mente com visões erradas. Né? A gente está com os nossos olhos com as lentes erradas. Né? A gente está olhando para nós, ó céus, ó vida, enquanto o Espírito Santo fala, ei, filho, vai, levanta e anda. Já tem uma nova história para ti, já tem uma nova vida para você. Levanta porque eu sou o teu sustento. Eu sou aquele que vou te dar condições. Exatamente. Eu sou aquele que vou te capacitar. Porque é por mim, não por você. Exato. E nós vemos isso quando você... Né, nós somos filhos de pastores e eu não sei a Ana, mas eu sempre relutei em relação ao ministério por ver muitas coisas dentro da nossa casa. Fugi até os 32. Eu não fugi tanto tempo assim, mas é que eu fui mais sensível ao Espírito Santo. Tá bom, gente, ele é 10 anos mais novo do que eu também, né? Não, mas eu briguei muito com Deus sobre isso. Mas o que acontece? Existem muitas coisas dentro do ministério que são muito complicadas, né? E que nos levam muitas vezes a nós sairmos dessa dependência. Isso é um cuidado que nós, como líderes espirituais, temos que ter muito grande, né? De entrar no ativismo ministerial ou de viver pela força do braço. Então, isso é algo que nós passamos todos os dias.
Né? Então a gente pode dizer para você, cara, a gente também passa por isso. A gente também tem que viver a dependência do Espírito Santo. A gente também passa por tentações, a gente também passa por dificuldades. As nossas emoções, elas querem falar mais alto que o nosso espírito, só que daí a gente vai para a palavra. O que a palavra diz? Que o coração do homem é enganoso. Então, ou seja, as emoções do homem é enganoso. A mente do homem é enganosa. Então, se nós vivemos apenas pelas nossas emoções, pela nossa mente, a gente vai nos boicotar. Sim, sempre. A gente vai nos boicotar. Por isso que nós precisamos viver pelo Espírito. É isso mesmo. Né? Então vamos ler Romanos 8. A gente falou um monte aqui, não lê. Vamos ler. Agora, pois, versículo 1. Já não existe nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Então, vamos lá, esses 2 versículos já falam muita coisa com a gente. O que Paulo está falando aos romanos? Ele fala assim, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, olha o Espírito aí. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, hoje não existe mais a lei do pecado e da morte sobre as nossas vidas, mas sim a lei do Espírito da vida. Uau! Né? Então é o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que nos livra da condenação do pecado. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, e você falou aqui, né, no início, comentou sobre isso, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Ou seja, a lei, as nossas próprias forças, né, porque a lei significava isso, era você seguir os mandamentos pelas suas próprias forças. Isso ia ser impossível o homem sustentar. Exatamente, por isso que aqui Paulo fala aos romanos. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, não sei se você já se perguntou, por que eu não consigo mudar de vida? Por que eu não consigo viver isso? Por que eu continuo vivendo as coisas da carne? Romanos, capítulo 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Será que nós não estamos vivendo muito pela nossa carne? Geralmente nós estamos alimentando muito a nossa carne, né? Exatamente. Voltando a falar um pouquinho sobre aquilo que o pastor João falou sobre o ativismo, eu vejo uma estratégia do inimigo nos nossos dias, e as pessoas, eu falo, gente, ele não muda. Ele não muda. Às vezes nós não enxergamos, o diabo não muda, ele copia, ele continua usando as mesmas estratégias. O nosso Deus é um Deus de coisas novas, o diabo é imitador, lembre sempre disso. Então ele não tem estratégias novas, ele vai agir com as mesmas estratégias. O que ele faz desde a antiguidade? Distrair os filhos. Tudo o que ele quer não é arrancar você de dentro da igreja. Tudo o que ele quer é que você faça exatamente o que diz o versículo 7. Que você viva segundo a carne. 7 não, o 5, perdão. É que você se incline para a carne. Não é que você saia da igreja, não é que você vá lá viver no mundão, porque lá, para ele, quem está lá já é dele. Exatamente. Entende? Ele quer que você viva aqui um em cima do muro. E o em cima do muro, a palavra fala, não dá para servir dois senhores, já é dele. Então ele quer que você viva uma vida morna, ele quer que você viva... Não, eu venho à igreja, eu faço as coisas, eu sirvo, porém eu vivo uma vida suprindo as necessidades da minha carne, eu vivo uma vida inclinada à carne. Porque o diabo tem trazido aos nossos dias tantas distrações? É como a gente usa a palavra de Marta e Maria. Marta estava vivendo para as coisas da carne, para as coisas da vida. Tudo bem, o que é lícito se importar, é lícito se cuidar, é lícito cuidar das suas coisas, it's ok, é lícito.
É lícito você cuidar do seu corpo físico, é lícito você ter um tempo de descanso, você ter férias, você ter um tempinho de Instagram, um tempo inútil. Tá tudo bem você tirar uns minutos de cultura inútil no seu dia, tá tudo bem. O problema é quando todas essas coisas que só alimentam a sua carne passam a ser a maior parte do seu tempo. E aí você fica se perguntando, por que eu não venço o vício da pornografia? Por que eu não venço tal coisa? Por que eu não consigo vencer? Porque os seus olhos estão sendo alimentados por coisas que vão te levar para a pornografia, por coisas que vão te levar para o pecado, porque tem séries da Netflix que são mensagens subliminar, são mensagens bonitinhas. Eu assisto às vezes coisas até de mães, e quando você de repente se depara, você está com uma situação que vai te levar para a pornografia, que vai te levar para o pecado, que vai te levar a realmente inclinar a tua carne para aquilo. Sim. Então, o que nós precisamos fazer é estar com o nosso espírito alimentado, é tirar tempo com o Pai, é, mesmo que você esteja vivendo um pouco difícil, é começar isso. É começar a viver um processo de intimidade, é começar a alimentar o seu espírito mais do que você alimenta a sua carne. Eu sempre vivo processo na minha vida com essa questão do emagrecimento, né? E agora eu estou num protocolo novo e que está super funcionando. Assim, está muito mais tranquilo, está leve, está gostoso, mas o que? Eu alimento o meu corpo de forma saudável, com mais proteína, e aí eu entendo que isso me satisfaz mais. Então, eu estou um pouco mais robusta e eu não preciso ficar comendo todas as bobeiras que eu gosto muito de comer. Então, meu amado, você precisa iniciar. Você precisa começar a deixar de alimentar um pouco mais a sua carne e escolher alimentar o seu espírito. Porque quanto mais você alimenta o seu espírito, mais a sua vida se inclina para o espírito. É o que está dizendo aqui. Aqueles que vivem alimentando a sua carne vão se inclinar para a carne. Mas aqueles que então viram essa chave, que entendem que alimentar o espírito é necessário e é a chave que vai me fazer viver pelo espírito, então nós começamos esse processo, então vivemos esse processo, não é todos os dias, 200 horas, né, para o Espírito, mas eu vivo uma vida constante no Espírito, né? Não é ficar 200 horas trancado dentro de um quarto orando, isso, existe muito sofisma e muitas mentiras em cima dessa vida espiritual, dessa vida caminhando com o Espírito, dessa vida no Espírito. Né? Não quer dizer que eu não vou fazer outras coisas, não quer dizer que eu vou ficar 200 horas estudando a Bíblia ou orando, não, gente. Mas é viver uma vida no Espírito, é começar alimentando o Espírito. E de repente você quer mais e mais e mais, porque o Espírito é viciante, ele é delicioso, ele é maravilhoso. E quanto mais você o alimenta, mais ele se sobressai sobre a tua vida. E é onde você vai vencer a carne. E a gente tem conversado muito no GC dos jovens sobre isso, sobre... Nós precisamos colocar o Espírito Santo no nosso dia a dia. É isso que a gente se esquece. A gente coloca o Espírito Santo como um cara que nós vamos falar no período da manhã, no período da noite, durante 15 minutos. Não, o Espírito Santo é Deus em nós, em todos os lugares. Sabe o que eu faço às vezes, João? Eu falo para o Espírito Santo, senta comigo aqui e assiste comigo. Sabe por quê, meu amado? Porque quando a cena que não é para você assistir vier... Se você convida o Espírito Santo, ele faz assim, passa para frente. Troca, não termina de assistir. E ele faz isso comigo. Muitos, eu tenho filmes lá que eu comecei a assistir no meu perfil, pode perguntar para o meu esposo, e que eu comecei a assistir que pareciam tão inocentes, o Espírito Santo falou para mim assim, não termina, it's okay. Porque eu geralmente convido o Espírito Santo para o meu tempo de lazer, sabe? Fica comigo. É uma vida com ele. Né? Não é uma vida de, como a gente falou, eu oro de manhã, eu oro à noite, e aí eu... Não. Quando eu oro de manhã, eu convido o Espírito Santo para estar comigo, para ir para o trabalho comigo. Eu me lembro de muitas vezes sair de casa e dar a mão exatamente para o Espírito Santo, indo pegar um ônibus e dizer, Espírito Santo, vamos comigo. Porque eu sei que quando tu está realmente aqui manifestado comigo, o meu dia é muito melhor. Sabe? Então é viver uma vida no Espírito, né? Não é condicionar o Espírito Santo a momentos que, agora eu vou ter um momento espiritual, né? Que nem agora a música espiritual. Gente, que isso? Né? A gente faz isso são muitos sofismas que criaram. A Bíblia não ensina isso, não são momentos espirituais, é uma vida no Espírito.
Uma vida no Espírito é estar com Ele o tempo todo. Sim, é claro que existem momentos, a Bíblia diz sobre fechar a porta do quarto, Sim. sobre ter o teu momento íntimo, beleza. Aí é um momento de intimidade, Isso né? precisa existir, só que a gente está falando que nós precisamos levar esse Espírito para todos os dias, em todo momento das nossas vidas. Caminhar conosco. E é muito interessante aqui porque não é só vencer a carne, mas vencer as nossas emoções. É. O Espírito Santo, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vivo pelas minhas emoções, mas pelo Espírito. Isso. Então, isso é muito importante. Versículo 6. Pois a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Olha o que o Espírito faz conosco. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha que forte isso, gente. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uau. Ou seja, se o Espírito Santo não habita em nós, nós não somos de Deus, nós não somos de Cristo. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Da justiça de Cristo. Por causa da morte de Cristo, Ele fez habitar o Espírito Santo dentro de nós. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, olha só. Ou seja, o que Paulo está falando assim? Ei, foi o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, o que Paulo está falando assim? Ei, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai ressuscitar, ou vai colocar vida no seu corpo mortal. O que ele está falando isso? Ele está falando assim, antes ele falou assim, a carne leva o nosso corpo à morte, porque nós já estamos, o nosso corpo já está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vivifica, ou seja, o Espírito faz com que esse corpo não cometa as mesmas atitudes, não faça as mesmas atitudes que estava cometendo antes, que estava fazendo antes. É o Espírito que possibilita viver isso. Isso é muito forte, né? Aí vem para algo muito forte, muito interessante que nós queremos compartilhar, e nós já estamos caminhando para o fim. Passa rápido, né? Meu Deus. Tempo voa, gente, que isso? Versículo 12. Fala assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Mais uma vez, é pelo Espírito que nós vencemos a carne, as emoções, tudo isso. E olha o poder do Espírito, né? Que ressuscitou Cristo dos mortos. Pode pegar esse nosso corpo condenado, né? Exatamente. E levar ele a uma nova vida. E nós precisamos entender, se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, cara, por que eu estou vivendo uma vida medíocre? Por que eu tenho medo de orar por um enfermo? Uau. Olha o poder do Espírito que habita em nós, gente. Pelo amor de Deus. Quando que nós não vemos isso? Meu Deus. Meu Deus. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uau. Porque vocês... Aí entra algo muito forte que nós queremos trazer para você. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa é para glorificar de pé, irmão. Fica de pé aí, igreja. Para glorificar de pé, gente. Que isso? Olha a revelação nessa palavra. Meu Deus. Tem muitas coisas fortes aqui. Meu Deus. Primeiro, se nós recebemos o Espírito de Deus, nós não temos o espírito mais de escravidão dentro de nós. Então, ou seja, isso é muito forte. Cara, isso é muito forte. Se a gente for pensar, se eu estou vivendo uma vida de medo,
eu estou vivendo uma vida em pecado. Eu estou fora daquilo Eu estou fora do propósito. Uhum. Eu estou fora daquilo que eu fui chamado para viver. Tudo aquilo que me escraviza me leva para o contrário dessa condição que Sim. Deus me deu. Então, cara, eu tenho um espírito de adoção dentro de mim, o espírito de filho. E muitas vezes nós estamos vivendo isso. Cara, você precisa parar para refletir isso, por favor. Para refletir como você está vivendo, como está a sua vida. Se você está vivendo escravizado por algumas coisas. Né? E a gente não fala apenas sobre pecado, eu estou escravizado pela pornografia, eu estou escravizado pela mentira. Mas, cara, quantas coisas a gente está escravizado pelo medo, pela ansiedade. Pela mentira aqui na mente, Isso. Acreditando nas mentiras de Satanás e vivendo uma vida aquém. Isso, Quando Deus medíocre. planejou que nós vivêssemos aqui, nós estamos vivendo aqui, na mediocridade. Isso também é estar vivendo fora do propósito. Eu e a Ana conversamos muito sobre algumas coisas e a gente estava conversando há um tempo atrás sobre o povo hebreu, em que, cara, ele já tinha a terra prometida. Eles já possuíam, não era o que eles iam conquistar. Eles já possuíam. Porque Deus já falou para eles que eles já possuíam. Sim, a terra já estava lá, inclusive. Já estava lá. O conquistar era só não existia uma vírgula para Deus. Se Deus falava que a terra já era deles, não existia, mas existem muitos gigantes. Cara, os gigantes já vão ser derrotados porque a terra já era deles. Deus já tinha feito tanto milagre em todo esse tempo em que eles caminharam pelo deserto, que era assim, ó. Só que daí que entra aquilo que nós estamos falando aqui. Vocês não receberam o espírito de escravidão. Eles continuaram o espírito de escravidão na mente deles. Eles foram libertos, mas continuaram com o espírito de escravidão dentro. Aquilo que a gente sempre fala, carregaram o Egito dentro da mente, dentro do coração, né? Carregaram o Egito dentro das emoções, continuaram escravos. Então a mentalidade deles era de escravo. E olha só a frase que Deus me deu hoje de manhã, João. Filhos fazem coisas por amor, por responsabilidade, por entenderem que fazem parte. Servos e escravos fazem coisas por obrigação. Quando nós entendemos se nós estamos caminhando como filhos ou como escravos e servos, apenas, né? Servos dentro dessa escravidão. Quando nós temos a atitude do povo. Exatamente. Deus nos deu liberdade. Nós somos filhos. É para a gente fazer com leveza, é para a gente fluir, é para a gente avançar, é para a gente crescer, é para a gente tomar posse, é para a gente entrar na terra. E não importa se tem gigantes, não tem, Deus já nos deu promessas. Mas quando nós estamos escondidos atrás do medo, escondidos atrás de, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver assim, quando eu tenho que fazer algo, eu estou com uma mentalidade de escravo. Ana, eu sempre fui um cara, você sabe que eu tenho opiniões muito fortes, né? Porque eu sou um cara que eu amo estudar a palavra de Deus e para mim algumas coisas são muito claras. Né? Existem coisas dentro da palavra de Deus que elas são muito complexas, né? Então são questões teológicas, brigas que a gente nunca vai conseguir ter respostas, um vai pensar de uma forma, outro de outra, mas existem coisas que são muito claras, né? E tem pastores que ficam pregando, mas meu irmão, você precisa passar pelo processo, o deserto faz parte. Gente, me desculpa, mas biblicamente isso é uma mentira? O deserto era só passagem. Ele existia, mas ele era um lugar de passagem. Um lugar de passagem. Passagem. Lembra? Jesus no deserto, 40 dias. Jesus só ficou 40 dias. O povo era para ficar 40 dias. O povo de Israel era para ficar 40 dias que saiu do Egito. Ficou 40 anos por causa deles. Exatamente. Lembra-se, Jesus teve um ministério de 3 anos. E ele ficou só apenas 40 dias. 40 dias. Mas eu preciso passar pelo deserto. Cara, para com isso, isso é uma mentira do diabo na sua vida. É passagem. Vão existir alguns desertos na nossa vida, existir, mas é lugar de passagem. Só que tem pessoas que querem continuar no deserto. É isso que me deixa extremamente irritado, para falar a verdade. Irritado mesmo. Porque não é essa verdade que Deus tem para nossas vidas. Não é essa verdade que Deus tem para você. Não importa a sua idade, eu lido com jovens aqui, adolescentes aqui na igreja, como eu tenho visto jovens e adolescentes querendo viver o deserto.
Mas não foi isso que Deus nos chamou. Esses dias meu esposo até comentou assim, nossa, amor, eu vi de uma pessoa esses tempos aí que eu gosto de estar no deserto, eu preciso estar no deserto. Eu falei, uau, que escravo, né? Falei, gente, isso é mentalidade de escravo, isso não é mentalidade de filho. Exato, a mentalidade de filho é aquele que vive a terra prometida e mostra a terra prometida para os outros. Mesmo que esteja passando por um momento de deserto. Exatamente. Porque os nossos olhos não estão no chão árido, os nossos olhos não estão nas circunstâncias, os nossos olhos estão na promessa. Exatamente. Filhos têm os olhos na promessa. Eu vivo a eternidade aqui, mesmo que eu estou passando por dificuldades aqui, mas já estou vivendo a eternidade. E eu proclamo a eternidade para as outras pessoas, eu não proclamo o deserto, eu proclamo a eternidade. É isso mesmo. Nós somos chamados para para proclamar a boa obra. Eu falo sobre pecado. Falo porque nós precisamos falar sobre isso. Sim. Só que eu não falo o pecado como tem poder para qualquer coisa, não. Eu vou proclamar o poder de Cristo, eu ia não dizer, o poder até do porque o pecado. poder está aqui revelado, é o poder de Cristo através do Espírito. Exatamente. Ele nos ajuda a vencer, Ele nos faz vencer o pecado, Ele nos faz vencer a carne, Ele nos faz ter emoções saradas, Ele nos faz avançar, Ele nos faz cumprir, Ele, o tempo inteiro, nos faz. É esse poder que opera em nós. Então eu não posso ficar dizendo que, porque o pecado tem poder, porque o diabo tem poder. Ei, a palavra diz que ele já está debaixo dos nossos pés, ele é vencido. Exatamente. Às vezes nós estamos dando poder para ele quando nós somos detentores do poder. O poder de Cristo está em nós, o poder do Espírito está em nós. O que nós lemos aqui é muito claro. O poder do Espírito que opera em nós, que habita em nós, que está em nós. Não é o poder do pecado que habita em nós, não é o poder do diabo que está... Não! É o poder do Espírito de Deus que se manifesta em nós, que nos faz mais do que vencedores, que nos faz vencer, passar pelo deserto, que nos faz vencer o pecado, que nos faz pisar sobre a cabeça de Satanás. É esse poder que é muito maior do que qualquer coisa, que venceu a morte, que habita em nós. Por que nós estamos vivendo como miseráveis, como medíocres, como gente que está sendo pisoteada, como escravo, vendido, trancado, quando na verdade, deixando com que as pessoas comandem a tua vida, quando você é livre. Exatamente. Quando Cristo te fez livre, quando o poder do Espírito que habita em você te faz ser livre. Entende? E eu não estou dizendo aqui de sair tomando decisões loucamente, fazendo o que eu quero da minha vida, não, porque isso me traz uma responsabilidade, meu chamado, meu propósito, me traz uma responsabilidade em todas as minhas decisões. E esse poder que opera em mim também me ajuda nisso. Exatamente, porque o filho, ele é aquele que entende a responsabilidade que ele tem. Isso. O filho verdadeiro, né? Quando você vive escravo, você vive por medo e você... E você é um irresponsável. Exatamente. Por quê? Porque quando você faz, você entende que aquilo não é seu. Mas quando você é filho, você entende que você faz parte do negócio. Isso. Então, se você age de forma irresponsável, você está ridicularizando o pai. E, consequentemente, você está afetando a obra completa, né, e a herança que você tem. Quando você age com irresponsabilidade. Isso é muito forte. E um filho, ele entende que não, eu faço parte do negócio, eu tenho responsabilidade do negócio, então eu não posso agir de forma inconsequente. Assim como o João falou, eu vou fazer eu gosto muito da analogia simples, né? O filho dentro de casa, ele vai reclamar um pouquinho para fazer o serviço, as coisas da casa, mas ele faz porque ele é parte daquilo. Se você paga uma empregada doméstica ou alguém que cuide da tua casa, uma secretária do lar, ela não vai fazer porque ela ama o teu lar. Ela vai fazer porque ela está ganhando por aquilo. Exatamente. Ela vai fazer porque ela tem que fazer, porque é obrigação dela. Um filho tem responsabilidades dentro do lar, um filho comum, estou falando, porque mesmo que ele reina um pouquinho para fazer, em algum momento ele, peraí, eu também sou parte disso. Eu também tenho que lavar uma louça, secar uma louça, eu também tenho que fazer algo pela minha casa. E é isso que nós compartilhamos com os filhos. Então eu faço com um sentimento de pertencimento, porque a casa também é minha, porque o ambiente é meu, porque o quarto é meu. Então eu vou organizar, eu vou limpar, eu vou deixar um ambiente agradável. Agora, quando alguém de fora entra na tua casa, está sendo pago para fazer aquele serviço, ele vai fazer, mas ele vai fazer com obrigação. Então quando ela sair no final do dia, não vai ter aquela sensação, uau, que delícia, minha casa está limpa, eu faço parte disso. Não, vai sair e vai dizer assim, semana que vem eu tenho que estar aqui de novo, né?
É isso aí. Entende? Então esse é um sentimento que a gente tem que prestar atenção se nós estamos vivendo. Se nós estamos fazendo as coisas por obrigação, estamos vivendo algumas coisas por obrigação, ou se nós estamos fazendo as coisas com leveza, dizendo, uau, eu sou parte disso, eu sou filho, eu sou parte dessa promessa, eu sou herdeiro. Então, tudo isso é parte de quem eu sou. É verdade, é isso aí. E o versículo 16, que é o versículo que eu quero encerrar, falando sobre isso. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que confirma a nossa paternidade. É. Isso é muito louco, porque na verdade não é Deus Pai que está confirmando a nossa paternidade. Ele já é a paternidade. É o Espírito que confirma em nós a nossa filiação. Então, se eu ando longe do Espírito Santo, eu consequentemente não vou estar entendendo e compreendendo que eu sou filho. Não vou estar entendendo a identidade. A minha identidade. Se eu ando longe do Espírito, eu não estarei compreendendo a minha identidade. Então pense sobre isso, reflita sobre isso. Leia esse capítulo depois, que é muito, muito forte. Mas, lembre-se, é o Espírito de Deus que confirma ao nosso espírito que nós somos filhos. Então, se você está com alguma coisa, com alguma dúvida, se você tem, tua mente, tuas emoções estão controlando sua vida, preste atenção, como está a sua vida com o Espírito Santo? Porque é Ele que vai confirmar a sua identidade. É Ele. É o Espírito Santo que age em nós hoje. Ele que confirma a nossa identidade de filhos. E vou dizer uma coisa para você, meu amado. Nós temos vivido um tempo em que um espírito de orfandade muito forte tem caminhado sobre nós, tem caminhado dentro das igrejas, ele está na nossa sociedade. E tudo o que ele quer é uma porta aberta para entrar. Porque o que o espírito de orfandade faz? Ele rouba a tua identidade de filho e faz você caminhar como um ser humano doente. Porque se nós formos analisar as características de um órfão, não é por culpa dele, é por toda a circunstância que ele viveu. Mas ele vai ter ciúmes, ele vai ter problemas de relacionamento, ele vai ter algumas circunstâncias referentes a essa orfandade. Porque ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe quem ele é, ele não tem direcionamento, ele não tem história, ele não tem uma identidade formada dizendo, não, eu vim desse lugar, essa é a minha história, esse é o lugar de onde eu vim, essa é a minha identidade. Ele não tem isso forjado ou alinhado. Então, quando nós permitirmos que esse espírito de orfandade tome conta de nós, nós vamos viver uma vida sem identidade. Uau. E viver uma vida sem identidade, meu amado, vai te levar, como um filho pródigo, a lugares que Deus nem tinha planejado para você experimentar. É verdade. Então, o que nós precisamos é estarmos sensíveis ao Espírito, porque esse Espírito que habita em nós está todos os dias nos dizendo, ei, lembra, você é filho. Não importa se hoje você tropeçou, te arrepende, você é filho. Sabe, não importa se você não conseguiu vencer isso aqui hoje, te levanta, você é filho, eu estou aqui, eu te capacito. Ei, você é filho, ei, você veio de um lugar, você tem uma história, você foi gerado em Deus, Ele te desejou, você é filho. Sabe, essa semana a gente, no dia 25 foi comemorado o dia da adoção nacional. Meu amado, a adoção é algo espetacular, porque Deus nos adotou como filhos. Por causa da adoção de Deus com as nossas vidas, nós podemos viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Amém? Amém. Então, gente, é esse o Espírito Santo. É por isso que nós temos que viver no Espírito Santo. Nós precisamos viver no Espírito para que a gente possa viver tudo isso. Se nós estamos vivendo pela nossa carne, pelas nossas emoções, pela nossa mente, nós vamos estar deixando de viver tudo que Deus tem para nós. Principalmente a herança, a identidade de filho, aquilo que nos impulsiona a viver todo o propósito de Deus aqui na Terra. Sabe? Então, vamos viver isso. Tenha relacionamento com o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, busque o caráter de Deus e o poder de Deus.
porque assim ninguém vai segurar a igreja de Cristo. Amém. Amém? É isso mesmo. Deus te abençoe, fique na paz, que você possa, mais uma vez, deixa seu like aí, compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Saiba que nós amamos vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, você precisa conversar, procure a gente. Procura nossos Instagrams. Se você não tem o nosso WhatsApp, procura a gente pelo nosso Instagram, lá é bem fácil. Então, não deixa de nos procurar. Sabe que nós estamos disponíveis para vocês. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço e tamo junto. Abraço. Não esqueça, você é filho, hein? Isso, você é filho e amanhã, às 8 horas, dia 28 de maio, Rede Wake, um momento, uma noite muito especial. Esteja conosco, tá bom? Tamo junto. Tamo junto, abraço.